Vamos lá, então. Tá, pessoal, continuando aqui com a parte de culturas juvenis. Essas subculturas, elas também dão origem ao que comumente nós chamamos de tribos urbanas. Mais especificamente, o sociólogo francês, Michel Maffesoli, ele aponta para um movimento de retribalização. E o que seria esse movimento de retribalização? E, na verdade, casa com o que a gente já tinha falado um pouquinho antes. Que é assim, nós vivemos em uma sociedade tão complexa e tão plural em que o individualismo ele é estimulado tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, né? Que existe o individualismo positivo, né? Da pessoa se enxergar enquanto indivíduo, portadores de direitos e de responsabilidades, principalmente, né? De características. Existe também o individualismo que pende para o narcisismo, para o egoísmo, de não se importar com outras pessoas, né? Então, esse individualismo, do ponto de vista negativo, ele pode gerar um deslocamento, um isolamento, entre aspas, do indivíduo, né? No sentido do egoísmo, no sentido de afastar-se das pessoas. Então, esse tipo de comportamento, durante muito tempo, o individualismo, e até hoje, ele ainda é muito estimulante, muito estimulado. E, ora, o viver isolado, ele é, para o ser humano, antinatural, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente depende de um grupo. Então, para o Michel Maffesoli, a retribalização ela está ligada à construção de comunidades emocionais. Ou seja, comunidade de indivíduos que, em diferentes situações, não se encontrariam ou não se identificariam, mas que, por conta de uma afinidade específica, ou mais de uma, esses sujeitos estão juntos, essas comunidades emocionais. E aí a gente fala das tribos urbanas, por exemplo, a galera do skate, a galera do esporte, o pessoal da religião A, o pessoal da religião B, os jovens com processos específicos de socialização para manter-se juntos. Então, esse grupo de identificação ele é importante justamente por causa disso. Emocionalmente, ele te dá suporte, né? Pode ser um suporte que você não encontra em casa, pode ser um suporte específico. Eu sou da galera que gosta de fazer trilha. Ok. São grupos de afinidade, são comunidades emocionais. Só que, se de um lado a gente tem essas novas comunidades, e essas novas comunidades estão em oposição às antigas, né? Por exemplo, o sindicato, o partido político, o movimento social, a questão religiosa. Repare, sindicato, partido político e questão religiosa, que eu citei como exemplo, eles não desapareceram. A religião continua lá. Os jovens de determinadas religiões continuam socializando dentro dos seus parâmetros morais e tudo mais. O que a gente está falando é de padrões de socialização para fora dessa socialização antiga. Então, você pode se identificar, por exemplo, com o grupo do pessoal das questões ecológicas. Por exemplo, o grupo todo final de semana se
se reúne na praia para catar lixo, por exemplo, né? Para despoluir o meio ambiente. Então, isso acontece em várias cidades litorâneas do mundo, né? Ou não litorâneas também. A galera pode fazer isso. Então, reparem, é um movimento com afinidade muito específica, mais pelo desejo de estarem juntos do que pela identificação. Aí, essa é uma característica dessa retribalização. Por quê? Porque ela é efêmera. Por quê? Para pertencer à galera da ecologia, você pode ser de qualquer religião. Não tem problema. Você pode ter qualquer matriz política. Também não tem problema. Você pode ter qualquer cor de pele. Não tem problema. De qualquer classe social, idem, não tem problema nenhum. No entanto, você pode encontrar nesse movimento ecológico, por exemplo, pessoas de uma cor diferente da sua, de uma religião diferente da sua, de uma classe social diferente da sua, com bandeira política diferente da sua. Mas naquele momento, vocês são todos iguais. Então, o Michel Maffesoli, ele vai falar disso, dessa retribalização. Entretanto, ele vai apontar para o caráter efêmero, ou seja, fugaz, pouco duradouro desses movimentos, dessa tribalização. Porque durante um período, por exemplo, que a gente trabalhou, todo sábado ou todo domingo, você é da galera que se junta para limpar a sua cidade. Reparem, é efêmero. Você, né, fatalmente vai conhecer, vai se aproximar de um ou outro, pode desenvolver uma amizade, mas não necessariamente vai fazer com todo mundo. Então, essas novas formas de socialização, por mais efêmeras que sejam, segundo o Maffesoli, ela também, segundo o Maffesoli, são características de um declínio do individualismo, daquele individualismo negativo, né? Do isolamento das pessoas. Então, para esse sociólogo, os jovens buscam identificação, buscam estar juntos para poder se identificar, para poder socializar, para poder conhecer pessoas com as mesmas afinidades. Bom. E isso pode servir tanto do ponto positivo como do ponto negativo. Tem um livro do Norbert Elias, né, chamado A Busca da Excitação, que ele fala sobre, que ele estuda, sociólogo, né, sociólogo historiador, ele estuda, por exemplo, a questão dos hooligans e dos skinheads na Inglaterra, né? Que esses grupos de jovens, eles podem se juntar para questões positivas, né? O grupo religioso, o grupo da galera da ecologia, da bicicleta e assim por diante, mas eles podem também serem grupos relacionados a questões mais ligadas à violência, né? No caso dos hooligans, os hooligans eles são muito parecidos com algumas torcidas organizadas, né, dos times do Brasil. Eles são extremamente violentos, né? Então, para o Norbert Elias, essas rivalidades de esporte, esse fanatismo de esporte, é uma válvula de escape para tensões tipicamente das classes populares masculinas. Então, todas as pessoas de diferentes sexos, ele tem as suas válvulas de escape, digamos assim, de tensão, né? Das tensões. E que tensões são essas que o Elias ele identificou? A questão da pobreza, a questão da exposição à violência, né? A questão da precariedade em termos de emprego, tudo isso gera tensão e que, para o Norbert Elias, na interpretação dele, essas tensões são descontadas no fanatismo, por um clube, enfim, por um posicionamento político e assim por diante. Então, reparem que essas válvulas de escape, elas
na verdade, são uma forma do sujeito tensionado, não seria fugir, mas, enfim, sublimar essa tensão. Tá bom? E para a gente concluir aqui, tem a questão do jovem e da internet. Bom, a internet, ela é importante hoje em dia, né, do ponto de vista cultural, é muito pensável, né? Mas não é esse ponto que a gente está chegando. Mas a gente vê que a internet ela é importante porque ela põe indivíduos distantes no espaço para interagir. Então, por exemplo, você pode interagir com uma pessoa de São Paulo. Quantos jovens hoje em dia não conhecem seus namorados ou namoradas pela internet? Depois engatam um namoro na vida real. Esse é o tipo de coisa que não acontecia antes da internet, né? Exceto com raríssimas exceções em sociedades muito específicas, em que, por exemplo, o casamento era arranjado, né? O casamento entre as pessoas era arranjado. A única chance que você tinha de encontrar um companheiro ou companheira era no tete-a-tete, no ao vivo. Então, hoje é possível que você conheça, por meio da internet, um clube de afinidades específicas, você conhece uma pessoa e engate namoro com ela. Case, tenha filhos, blá, blá, blá. Então, a gente vê que essa possibilidade trazida pela internet, ela é muito real para os jovens de hoje em dia, né? Eu costumo dizer que se a gente acabar com a internet hoje, o mundo tal qual a gente conhecemos hoje acaba junto. De tão importante que a internet é para os nossos relacionamentos, né? Só a gente olhar agora, a gente está estudando pela internet. Então, nesse sentido, a tecnologia ela mudou bastante o comportamento do jovem. Então, isso fez com que os nossos jovens hoje tenham exposição benéfica e maléfica para questões que antes não tinham. Então, por exemplo, muito se fala, por exemplo, da nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular, por exemplo, que muitos jovens estão grudados ali o dia todo. Então, não é nada incomum a gente, por exemplo, ir a um restaurante, e ver, vou dar visão aqui, ó, e ver, por exemplo, um jovem com a sua família, tá lá a família conversando e o jovem está com fone de ouvido ouvindo a música dele. Então, o aspecto negativo que muitos criticam da tecnologia é esse isolamento. Ou seja, eu estou isolado estando do lado. Isso é uma coisa importante a ser pensada. Tá bom? Então, a gente vai ver que essa faceta da internet, por exemplo, da tecnologia, ela é um pouco criticada pelos sociólogos, né, e pelas pessoas em si, porque apontam para um possível isolamento e os efeitos negativos do isolamento, né? Depressão, ansiedade, enfim, todos esses problemas. Mas é importante a gente lembrar, pessoal, que como muitas coisas da vida, se não quase tudo nessa vida, existem as facetas positivas e existem as facetas negativas, né? A negativa pode ser o isolamento, exemplo, mas a positiva é manter as pessoas unidas, mesmo que estejam distantes do espaço. Eu vou dar um exemplo para vocês. Com as minhas redes sociais, né, através das redes sociais, eu me comunico com pessoas que eu conhecia há 15, 20 e poucos anos atrás.
Então, eu tenho nas minhas redes sociais amigos que eu fiz quando tinha 16 anos, hoje tenho 40. A gente vê que é uma distância muito longa, e assim a gente ainda consegue acompanhar a vida um do outro. Em situações anteriores à internet, eu teria perdido, né, nesse caso, o contato com amigos da adolescência. Então, eu sou do Rio de Janeiro, estou morando na Bahia, esse é o terceiro estado fora do Rio de Janeiro que eu moro, então eu conheço pessoas, por exemplo, que moram no Rio, tenho amigos que moram no Rio de Janeiro, no Paraná, no Pará e na Bahia. A internet propicia que eu consiga falar com eles. E esses mesmos amigos, tem também outros amigos que foram morar em outros cantos do Brasil e do mundo, que eu continuo mantendo contato com eles. Então, há a face positiva justamente porque convivemos com pessoas distantes. E, de certa forma, mantemos os contatos, tá bom? Então, a tecnologia, hoje, ela oferece um modelo de socialização também diferente se comparado aos modelos anteriores, tá bom? Com isso, terminamos a nossa aula sobre culturas Por que você tem isso daqui? juvenis. Homem-Aranha. O Davi está mostrando aqui o Homem-Aranha. Por quê? Por que você tem esse livro do Homem-Aranha? Pessoal,